Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ao Diário de Bordo. Eu sou Eduardo Rogério e você está na série Curiosidades Bíblicas. Vamos então para o segundo vídeo da série Curiosidades Bíblicas, para trazer mais conhecimento para você, para trazer até material para você aí que é líder de escola dominical, líder de crianças, para trazer mais conhecimento para você, para acrescentar na sua caminhada. Vamos aí para o segundo capítulo da série Curiosidades Bíblicas. Não sai daí não, é depois da vinheta. Bora lá então, continuando aqui a nossa série Curiosidades Bíblicas, vamos para o segundo capítulo de Curiosidades Bíblicas. Qual o juiz de Israel tinha 30 filhos, que cavalgavam 30 jumentas e tinham 30 cidades? Resposta: Jair. Está lá no livro de Juízes, capítulo 10, versículo 4. Que personagem bíblico prometeu sacrificar ao Senhor a primeira pessoa que visse ao voltar vitorioso da batalha em que foi sacrificado? Resposta: Jefté. E a pessoa era sua filha. Existem muitas controvérsias a esse respeito, se ele sacrificou a filha, não sacrificou, mas não é o momento aqui para a gente discutir isso, mas existe sim, muitos estudiosos, alguns dizem que ele não sacrificou a filha, outros dizem que sim, que ele sacrificou a filha, porque afinal de contas ele tinha dito para Deus: eu voltando vitorioso desta batalha, a primeira pessoa que vier ao meu encontro eu vou sacrificar ao Senhor. E você pode ler lá em Juízes capítulo 11, a partir do versículo de número 30, e tire aí as suas próprias conclusões, tá bom? Qual o homem que depois de morto matou mais pessoas que em sua vida? Resposta: Sansão. Está lá em Juízes capítulo 16, versículo de número 30. Pois é, como pode uma pessoa depois que morre matar mais gente do que quando estava vivo? É esquisito, não é? É bem esquisito. Mas vamos aí, vamos seguindo. Qual era o nome da bisavó de Davi? Qual era o nome da bisavó de Davi? Resposta: Ruth. Está lá no livro de Ruth, no capítulo de número 4. Qual o juiz que morreu após cair da cadeira? Caiu para trás, bam, morreu, quebrou o pescoço. Resposta: Eli. Está lá em 1 Samuel, capítulo de número 4. Que mulher que, ao saber que a arca do Senhor tinha sido tomada e de que seu marido e seu sogro tinham morrido, teve um parto prematuro e depois morreu? Que mulher? A mulher de Finéias. Está lá em 1 Samuel, capítulo 4, a partir do versículo de número 19. Que povo foi derrotado na batalha por causa dos trovões? Que povo foi derrotado na batalha por causa dos trovões? Resposta: os filisteus. Está lá em 1 Samuel, capítulo 7, versículo de número 10. Quem ganhou um reino quando procurava as jumentas do seu pai? Resposta: passou há pouco tempo, hein? Saul. Está lá em 1 Samuel, capítulo de número 9. Qual o homem que, engatinhando, venceu uma batalha e contra que povo ele estava guerreando? Resposta: Jonatas, filho do rei Saul. Ele venceu os filisteus. Está lá em 1 Samuel, capítulo de número 14, versículos 13 e 14. Onde se menciona o queijo?
na Bíblia pela primeira vez? Resposta em 1 Samuel, capítulo 17, versículo de número 18. Diário de bordo trazendo conhecimento para você, tentando acrescentar. Quem foi condenado à morte por ter matado um rei de Israel? Resposta: um moço amalequita, que não sabemos o nome. Está lá em 2 Samuel, capítulo 1, do versículo 1 ao 16. Quais os dois irmãos que depois de mortos tiveram suas mãos e pés decepados? Resposta: Recabe e Baana. Está lá em 2 Samuel, capítulo de número 4. Que homem israelita era celebrado por sua beleza? Essa é fácil. Acho que o cara era bonito. Era bonito, mas não tinha caráter. Resposta: Absalão. Está lá em 2 Samuel, capítulo de número 14. Quem cortava os cabelos no fim de cada ano, pois os mesmos muito lhe pesavam? Resposta: o mesmo, Absalão. Está lá em 2 Samuel, capítulo 14, versículos 25 e 26. Qual o nome do amigo do rei Davi que disse que estaria ao seu lado em qualquer situação? Resposta: Itai. Está lá em 2 Samuel, capítulo 15, versículo de número 21. Quais os dois homens que, ajudados por uma mulher, se esconderam em um poço, conseguindo assim enganar os seus inimigos? Resposta: Jonatas e Aimaas. Está lá em 2 Samuel, capítulo 17, versículos 17, 18, 19, 20, 21. Quem foi o primeiro homem citado na Bíblia que se enforcou? Resposta: Aitofel. Está lá em 2 Samuel, capítulo 17, versículo de número 23. Quem matou o irmão quando o beijava? Resposta: Joabe. Está lá em 2 Samuel, capítulo 20, versículos 9 e 10. Quem matou um gigante que tinha 6 dedos em cada mão e em cada pé? Opa, cuidado para não responder errado, hein? Foi Jonatas, irmão de Davi. Está lá em 2 Samuel, capítulo 21, versículos 20 e 21. Quais os melhores guerreiros do exército do rei Davi? Resposta: Josebe, Basebete, Eleazar e Samá. Está lá em 2 Samuel, capítulo 23, a partir do versículo de número 8. Qual o personagem bíblico que morreu por ir em busca dos seus escravos fugitivos? Resposta: Simei. Está lá em 1 Reis, capítulo 2, a partir do versículo de número 40. Quantos provérbios escreveu Salomão? A gente às vezes olha e pensa que Salomão só escreveu aqueles provérbios que a gente tem na Bíblia. Mas sabe quantos provérbios escreveu Salomão? Resposta: 3 mil provérbios. Está lá em 1 Reis, capítulo 4, versículo de número 32. Quantos cânticos Salomão compôs? Resposta: 1005. 1 Reis, capítulo 4, versículo 32. Por que o rei Davi não pôde construir um templo para Deus? Resposta: por causa das muitas guerras que ele teve de enfrentar contra os seus inimigos. Arrumou tanta briga que não deu tempo de construir o templo. 1 Reis, capítulo 5, a partir do versículo de número 3. De onde foi tirada a madeira para a construção do primeiro templo de Jerusalém? De onde foi tirada a madeira para a construção do primeiro templo de Jerusalém? Resposta: do Líbano. Está lá em 1 Reis, capítulo 5, versículo 6. Quais os reis que praticaram comércio marítimo
entre os seus reinos? Resposta: Irão, rei de Tiro, e Salomão, rei de Israel. 1 Reis, capítulo 9, a partir do versículo 27. Quantas vezes Deus apareceu a Salomão? Resposta: 2 vezes. 1 Reis, capítulo 11, versículo 9. Qual o nome do rei de Israel cujo filho morreu quando sua mãe entrou em casa? Resposta: Jeroboão. Lá em 1 Reis, capítulo 14, a partir do versículo de número 1 até o 17. Qual o rei de Israel que morreu queimado em seu próprio castelo? Zinri. Está lá em 1 Reis, capítulo 16, versículo de número 18. Onde se lê na Bíblia a morte de um grupo de rapazes por terem zombado de um servo do Senhor, chamando-o de careca. Em algumas versões, ô calvo, ô calvo, ô calvo. Eles estavam zombando dele, né? Tá lá em 2 Reis, capítulo 2, versículo 23, 24. Descobre aí quem era. Quem morreu de dor de cabeça? O filho da mulher de Sunem. 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo de número 17. Quem foi a primeira pessoa na Bíblia que realizou o milagre da multiplicação de pães? Essa daqui é uma pegadinha, hein? Quem foi a primeira pessoa na Bíblia que realizou o milagre da multiplicação de pães? Resposta: você disse Jesus? Você errou. Eliseu é a resposta correta. Está lá em 2 Reis, capítulo 4, versículos 42, 43 e 44. 2 Reis. Eu vou até trazer para você aqui que essa daqui me deixou também, eu acho que eu responderia Jesus, né? 2 Reis, capítulo 4. Vamos aqui, 2 Reis, capítulo 4, versículos 42. 20 pães satisfazem 100 homens. E um homem veio de Baal Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes na sua palha, e disse: dá ao povo para que coma. Porém seu servo disse: como hei de eu pôr isso diante de 100 homens? E disse ele: dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comer-se-á e sobejará. Então lhe o pôs diante, e comeram e deixaram sobejos, conforme a palavra do Senhor. Olha aí, tá vendo? E você ia respondendo Jesus aí e errou. Então, é isso aí, aprendendo. Estamos acrescentando ao seu conhecimento, como eu disse. Quem fez o ferro flutuar na água? Ah, essa é fácil. Machado afundou, né? Resposta: Eliseu. Está lá em 2 Reis, capítulo 6, versículo 6. Qual o nome que deram à serpente de bronze levantada por Moisés no deserto? Resposta: Neustã. 2 Reis, capítulo 18, versículo 4. Quem, pela oração, teve sua vida aumentada por 15 anos? Pois é, essa passagem eu gosto bastante. Essa passagem é interessante porque o Senhor disse assim para o profeta: ó, vai lá e fala que ele vai morrer. Vai lá e fala para esse fulano aí que ele vai morrer. E o profeta foi e disse: olha, o Senhor disse que você vai morrer. E esse rei, ele chorou. Ele chorou amargamente. E Deus viu ali que ele estava arrependido dos seus atos. Aquele choro era um choro de arrependimento mesmo. E então Deus manda
O profeta já estava lá nos átrios, no quintal para ir embora, digamos assim, para você entender legal. E aí Deus novamente fala, volta lá e diz que eu vi o choro dele e que ele não vai morrer, e ainda eu vou acrescentar mais 15 anos à vida dele. E o profeta disse, mas rapaz, acabei de falar que ele ia morrer, agora tem... E é aí que está a diferença de lá atrás e aqui, né? Havia obediência. E o profeta voltou lá e disse, olha, o Senhor contemplou, tal. Você lê lá no livro de 2 Reis, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 6. Leia que essa passagem é bem interessante. E quem teve a sua vida acrescentada 15 anos foi o rei Ezequias. Qual o rei que adivinhava pelas nuvens, praticava feitiçaria e queimou o seu filho em sacrifício? Resposta: Manassés, rei de Judá. Está lá em 2 Reis, capítulo 21, do versículo 6 ao 11. Por que Rubens, o filho mais velho de Jacó, perdeu a sua primogenitura? Por quê? Resposta: por ter profanado o leito do seu pai. 1 Crônicas, capítulo 5, versículo 1. Qual o nome da mulher fundadora de 2 cidades? Resposta: Será. Está lá em 1 Crônicas, capítulo 7, versículo 24. Por que o rei Saul morreu? Você vai me dizer que é porque ele estava vivo? Aí não vale, né? Resposta: por causa da sua transgressão contra o Senhor, por não ter guardado a palavra do Senhor e por ter consultado uma necromante. 1 Crônicas, capítulo 10, do versículos 13 e 14. Quem perdeu a vida por ter tocado na arca de Deus? Essa eu responderia fácil. Veja bem que essa passagem é também muitíssimo interessante, porque a arca vinha sendo transportada por um carro de bois. Chegou num determinado ponto, esse carro de bois passou por cima de uma pedra e a arca deu aquele balanço. E esse rapaz tocou na arca prevendo ou querendo evitar que a arca caísse no chão. Mas acontece que naquela época só quem podia tocar na harpa eram os sacerdotes. E mesmo querendo ajudar, ele tocou na arca e caiu fulminado. O nome dele era Uzá. Está lá em 1 Crônicas, capítulo 13, versículos 9 e 10. E assim eu encerro aqui o 2º capítulo para você de curiosidades bíblicas. Espero que você esteja gostando, espero que você compartilhe, espero que você deixe seu comentário, seu joinha, que você indique inclusive o canal para outras pessoas, que você compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também tenham esse conhecimento. E como eu já disse no vídeo anterior, se você tiver alguma sugestão de pauta para o Diário de Bordo, você deixa aí nos seus comentários que eu vou tentar trazer a sua sugestão para um vídeo aqui no Diário de Bordo. Pastor Eduardo, eu gostaria que o senhor falasse sobre tal assunto. Então nós vamos ver, vamos pesquisar, vamos tentar fazer uma pauta e trazer para você aqui, tá bom? E muito obrigado por você ter assistido esse vídeo, que Deus te abençoe e até a próxima página do Diário de Bordo, Curiosidades Bíblicas, querendo Deus.